bom dia. O Jornal da Manhã desta quinta-feira, 22 de março, começa agora com as notícias da região sudoeste. Cerca de 90 mil brasileiros sofrem de algum tipo de problema nos rins. A repórter Indira Almeida conversou com um médico sobre as doenças renais e as formas de prevenção. Pele pálida e seca, inchaço nos pés, mãos e olhos podem ser sintomas de doenças nos rins. E para falar mais a respeito, a gente conversa agora com o Dr. Luiz Cairo, ele que é médico e cuida de pacientes renais há mais de 30 anos. Olá, doutor. Então, primeiro falar, existe um grande número de pessoas que sofrem de doenças renais no Brasil? Sim, o último censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia, feito em 2011, aponta para 90 mil pacientes em programa de diálise no Brasil. É um número bastante grande. Existe alguma predisposição para que isso aconteça? É comum pacientes que têm história familiar prévia de lesão renal ou até mesmo aqueles hipertensos e diabéticos que não se cuidam adequadamente evoluírem para esse estágio de insuficiência renal avançada. A gente pode dizer que o fator de não beber água tem muito a ver com a doença ou isso não tem nada a ver ou é importante também? Existem algumas situações que obrigam a ingesta adequada de líquido, como, por exemplo, quem tem infecções urinárias de repetição, quem tem cálculos urinários e outras situações que dependem de uma boa hidratação. É importante, sim, tomar líquido. Agora, a água em excesso também é prejudicial? Quando os rins não funcionam bem, sim. E como é que é essa questão dos primeiros sintomas? Quando é que a pessoa ela pode ficar atenta e procurar ajuda médica em casos de que apareça? Que tipo de sintomas são esses? Olha, tudo começa com uma boa alimentação e atividade física adequada. Isso reflete no benefício para o organismo como um todo. Agora, nessas situações, quando o paciente não segue essas orientações, ele aí pode desenvolver as doenças de base que ele possa ter, trazidas hereditariamente ou adquiridas, como hipertensão e diabetes, que eu já citei, que representam hoje 67% das causas de insuficiência renal nos pacientes em programa de diálise. Então é preciso que, antes de se cuidar dos rins, se cuide também de outras doenças que já podem ser agravantes, podem ser iniciais para provocar esse tipo de doença, não é isso? Exatamente. O paciente, as pessoas, de um modo geral, elas devem ter um médico seu que acompanha periodicamente, independente de estar doente. É uma prevenção genérica. A partir do momento que ela detecta alterações de função renal, aí sim ela precisa do especialista, um nefrologista, principalmente, e esse profissional então vai dar as orientações tanto de tratamento medicamentoso quanto dietético, as orientações básicas que ele precisa para que, seguindo adequadamente, ele consiga protelar um agravamento desse processo. Os pacientes que fazem diálise, obrigatoriamente, eles precisam de um transplante e em que caso o transplante ele é indicado? Os pacientes com insuficiência renal em programa de diálise, eles teoricamente estariam todos indicados para o transplante. Mas existem contraindicações individualizadas e por isso mesmo não todos podem chegar a essa condição. Como é que fica esse caso aqui em Vitória da Conquista? Existem muitos pacientes que vêm da região para fazer o tratamento e com relação também a essa fila de transplante. No caso da Bahia, nós temos, os pacientes são cadastrados num serviço em São Paulo, que é o Hospital do Rim, que é o hospital que mais faz transplantes renais no mundo. E nós temos conseguido proporcionar a muitos pacientes a oportunidade de um transplante. Esse número aqui em Vitória da Conquista e região é um número considerado grande? Como é que fica isso? Proporcionalmente, é até maior do que várias cidades do interior da Bahia. Agora, assim, a gente ouve sempre falar também sobre essa questão da prática de exercícios físicos, alimentação. Isso tudo também diz respeito ao funcionamento do corpo inteiro e os rins, né? Isso. Agora, no caso dos pacientes com insuficiência renal, eles frequentemente têm hipertensão associada com suas repercussões sistêmicas, inclusive envolvimento do músculo cardíaco. Então, é importante que essa atividade física seja monitorada, que ele faça uma avaliação cardiológica prévia para saber se a massa muscular dele está apta para desenvolver a atividade e também nível de anemia, porque ele desenvolve também um certo grau de anemia, que também pode limitar essa atividade física. Existe uma idade para que apareçam esses sintomas, para que a pessoa seja afetada por uma doença renal ou isso não interfere? Não, o paciente já pode nascer com a insuficiência renal definida. Tá ok, então, muito obrigada pelas informações. Nós voltamos ao estúdio.